Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui e trazer um pouquinho, né, do conteúdo, né, de cuidado com a vida. Então, quando eu esperava para subir, tinha uma mensagem muito linda, né, de Chico Xavier, que dizia que se a gente não puder fazer um novo início, a gente pode refazer a nossa história, né? Então, sempre nós podemos refazer a nossa história. Se a gente não puder dar continuidade, a gente pode refazer, com toda certeza. E hoje a gente vai falar sobre exatamente isso, né? Nossos cuidados com a vida. O Outubro Rosa, que todo mundo sabe que é um marco, né, de disseminar essa ideia dos cuidados que nós precisamos ter com a nossa vida. Então, assim, por que surge o câncer? O câncer, ele surge em nossas vidas por N motivos. E é muito importante a gente entender por que ele chega até nós, né? O câncer, né, é dado, né, um nome a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado, maligno ou não, né, de células que invadem os tecidos, órgãos e podem se espalhar e tornar-se metástase para todas as regiões do corpo. Então, as pessoas podem ter vários tipos de câncer em qualquer parte do corpo, né? E o que pode causar? Então, hoje existem muitos estudos referentes, né, a esse assunto. Então, tudo, gente, que for em excesso, tudo que for em excesso. Então, o tabagismo, a drogadição, o alcoolismo, a alimentação. Nós estamos agora, né, a pandemia trouxe para nós, né, um dado muito interessante. E com o advento da inflação também, trouxe nós de volta às cozinhas. Então, aqueles que não cozinhavam muito, ou que comiam fora e lanches, passaram a cozinhar mais, para cuidar mais, não só do seu bolso, mas também da sua saúde. Então, a alimentação, ela é extremamente importante. Até porque cuida-se do que se vai fazer, não só com o nosso bolso, mas com a nossa saúde também. A gente acaba fazendo alimento de acordo com as nossas necessidades físicas. Peso corporal, né? Sobrepeso é uma coisa que pode contribuir também. Sedentarismo, fica muito paradinho, muito sentadinho, né, sem fazer muitas atividades, isso pode contribuir também. A hereditariedade, né, históricos na família podem contribuir também. Hábitos sexuais também podem contribuir, né, doenças sexualmente transmissíveis podem acabar virando um câncer. Medicamentos, existem determinados medicamentos também com uma quantidade excessiva, podem trazer algum tipo de câncer. Fatores ocupacionais, como exposição ao sol, falta de hidratação. Nós sabemos, né, que os agricultores têm uma exposição excessiva não só ao sol, mas também aos produtos agrotóxicos, que também podem provocar algum tipo de câncer, né? Radioatividade, né? Pessoas que trabalham demais com qualquer tipo de radioatividade, seja ela nos hospitais, nas indústrias e assim por diante, né? A exposição ao sol, todos nós já sabemos, né, que ela pode contribuir e que o câncer de pele mata, né? Antes achávamos que não, mas sabemos que sim. Fatores emocionais também. Então, quando nós estamos abalados emocionalmente, a nossa imunidade baixa e nós permitimos que o nosso corpo fique mais vulnerável a algumas doenças, dentre elas o câncer. Então, dentro dos estudos, existe um termo muito interessante que diz assim, que nós fazemos um câncer. Por que esse termo? Porque nós temos a capacidade de fazer quando nós estamos abalados emocionalmente. Então, ele traz muito esse problema físico, mas que ele pode ser originado de ordem emocional. O câncer de mama, então, por que ele pode acontecer em determinados momentos? Pode ser o período do envelhecimento, pode ser, mas se vocês observarem, pessoas muito idosas, a grande maioria delas, não desencarnam pelo câncer, sim por outras doenças. Então vejam bem, pode ser envelhecimento, mas se vocês observarem, os idosos morrem por outros fatores
e não necessariamente pelo câncer. A menarca precoce, a menstruação muito cedo, a menopausa tardia, né, quando a mulher leva muito tempo para parar de menstruar, a nuliparidade, que é não ter filhos, primeiro filho em idade avançada, não amamentar. De todos esses, pessoal, a reposição hormonal é a que mais vem sendo estudada. Então, a reposição hormonal, ela acontece muito na menopausa por conta dos calorões. Então, as mulheres começam a ter esse distúrbio hormonal e vem essa reposição para minimizar os calorões. E foi descoberto que essa reposição hormonal pode provocar câncer. Pode provocar câncer de útero, de mama, de ovário, porque é uma reposição com uma medicação em excesso. Todos nós temos uma quantidade de hormônio o suficiente, mas essa reposição pode provocar essa progressão de células malignas. Então, hoje, não se recomenda mais, ou então por um curto intervalo de tempo, de acordo com cada situação, de acordo com cada pessoa. Então, todos os fatores são importantes, mas este tem se destacado mais, que é a reposição hormonal. Por isso que muitos médicos relutam, e nem todos fazem essa indicação. O que pode causar, né, o câncer de mama? Consumo excessivo de álcool ou drogas, que eu já até falei anteriormente, a obesidade, né, pós-menopausa, sedentarismo, fatores hereditários são responsáveis por menos de 10% de câncer de mama. Então, menos de 10%. Então, não significa que alguém na família com câncer, outros membros o terão. A não ser que sejam parentes um pouco mais próximos, né? Pai, mãe, irmãos e filhos. Mas vejam bem, isso é um indicativo, mas não uma sentença. Não é porque alguém da nossa família teve que nós também vamos ter. Mas, claro, se a gente der uma contribuiçãozinha, né, para a nossa saúde, tudo fica muito mais fácil. Existem chances de cura de câncer de mama? Sim, né, pessoal? Quando for diagnosticado precocemente, ocorre até 95% de chance de cura. Por isso é importante que toda mulher... Aqui está a partir de 50 anos, né? Mas eu já li que a recomendação agora é a partir dos 40 anos. Então, uma vez era a partir dos 60 anos, depois 50. E esta semana tem reportagens, vocês devem ter acompanhado, o Jornal do Almoço, né? Quem acompanha, toda a trajetória da Cristina Ranzolin, contra o tratamento, que ela quis expor o tratamento dela e como foi. Médicos ali disseram nesta reportagem que deve-se começar a partir dos 40 anos, não é? As mamografias. Então, pessoas mais jovens também podem ser acometidas. Então, vocês verem como a medicina evoluiu, como isso é bom para nós. Quanto mais informações nós temos, melhor a nossa chance de cura. Pesquisas revelam que 54% das mulheres com histórico de câncer de mama apontam fatores emocionais como a tristeza, a mágoa, o rancor, a ansiedade, né? Conflitos afetivos, podem ser por divórcio, por separação de filhos, perda de parentes ou familiares. Então, vocês vejam bem como o nosso estado emocional pode contribuir para qualquer situação na nossa vida. Pessoas que são otimistas, pessoas que conseguem enfrentar as suas perdas, todos nós já passamos por situações difíceis, todos nós já perdemos em algum momento alguma coisa, ou material, ou física, ou emocional. Todos temos alguma história para contar. E quanto mais nós nos abatemos com estas perdas, mais o nosso corpo se dispõe a adoecer. Então, quanto mais capacidade nós tivermos de resiliência para enfrentar essas perdas, mais o nosso corpo tem capacidade de enfrentar. Sofrer é difícil, mas a capacidade de enfrentar também nos protege do adoecimento, seja ele físico, seja ele emocional. E o nosso emocional tem uma capacidade incrível de nos ajudar. Então, de novo, né, trazendo a Cristina Ranzolin, para quem assiste o jornal, como ela sempre trouxe, né, não com tristeza, mas sim com muita fé e com muita esperança. Claro, algumas pessoas vão dizer, mas com todo o recurso que ela teve, é fácil. Mas às vezes não, né? Nós sabemos que pessoas com grande recurso financeiro, com todo o aporte da medicina, muitas vezes não conseguem.
Então, tu pode ter todo o aporte, tu pode ter todo o recurso médico, mas se tu não tiver uma capacidade interna de fé, de esperança, de vontade de melhorar, as coisas podem não acontecer com tanta facilidade. Então, esse nosso desejo interno de melhorar e desenvolver facilita a nossa capacidade de recuperação, seja ela em qualquer situação, principalmente diante de um câncer. Então, o que é importante? Viver, né, a vida de acordo com o que você quer. Nós temos alguns limites e a gente tem que encontrar esses limites. Nem todos nós somos capazes de fazer tudo o que a gente quer, mas tudo que a gente pode, a gente deve fazer. Aprender a dizer não, como é difícil a gente dizer não. Mas o não também cura, o não também ajuda. Muitas vezes a gente faz coisas que não quer. A gente tem que aprender a dizer não. Mesmo que às vezes doa, mas o não nos protege, o não nos ajuda, o não nos ensina. Né? Reserve, né, um tempo só para você. Muito bom, às vezes ficar sozinho, às vezes refletir, ler, ver um programa, ou até nem fazer nada. Curtir o seu espaço, a sua casa, o seu momento, aprender a ficar consigo, aprender a se curtir, gostar de si. Permita-se expressar seus sentimentos. É muito importante que a gente diga as coisas, que a gente expresse os nossos sentimentos, até através de um choro. Expor, colocar, demonstrar que nós não estamos bem, que nós precisamos de ajuda. Né? Não guardar mágoas ou ressentimentos. Quando a gente guarda coisas da gente, o adoecimento pode acontecer de forma mais rápida, mais significativa. Quando a gente guarda, a dor é maior e a recuperação é mais difícil. Trace metas e realize. Todos nós precisamos ter um norte. Todos nós precisamos ter um objetivo de vida. Eu sempre falo, né, quando eu tenho oportunidade, quando nós estamos, né, dou como exemplo, quando nós estamos nos encaminhando para a aposentadoria, quando nós sabemos que temos um momento que não vamos mais poder trabalhar como profissionais, precisamos aposentar por conta da idade, mas que a gente trace metas. A idade pode não nos permitir mais sermos profissionais remunerados, mas ela pode nos proporcionar uma grande experiência e a gente ter outras atividades. Eu sempre falo as atividades voluntárias, ser voluntário. Temos o exemplo aqui, né, do Centro Espírita, como tem coisas para fazer, como precisamos de trabalhadores, como precisamos de voluntários. Não há necessidade de ser espírita, mas pode ser voluntário. A casa precisa. Então, doar um pouquinho do seu tempo para uma causa faz de nós pessoas melhores e mais felizes. E quem recebe sempre também vai se beneficiar disso. Trabalhe seu autoconhecimento, aprenda a se conhecer, das suas capacidades, do que é capaz de fazer e do que não é capaz de fazer. Tem coisas que a gente não consegue. Ou com o tempo, ou com a nossa capacidade física, a gente não consegue. Aprenda a respeitar esses limites e ter esse autoconhecimento. Tenha autoestima, se goste. Muito importante a gente se gostar. Quem se gosta, se cuida. É muito bom a gente gostar da gente. É muito bom a gente ter prazer em estar com a gente. Ser feliz conosco. Quando nós somos felizes, tudo fica mais fácil de enfrentar, até quem é acometido pelo câncer. Ser mais flexível, né? Às vezes nós somos tão rígidos conosco, com os outros. Então a gente precisa ser mais flexível. Ninguém é perfeito, nem nós. E a gente tem que aprender a viver com as diferenças. Eu falo sempre isso. Nós precisamos aprender a viver com as diferenças, porque somos todos diferentes. E a gente sempre aprende um pouco com aquele que é diferente de nós. E também ensinamos as nossas diferenças para um pouco daquele que convive conosco. Aprenda a lidar com os problemas de forma mais otimista. Né? Tudo tem início, meio e fim. Nada é para sempre. Nada. Exceto a nossa vida espiritual. Essa é eterna. A gente passa por um tempo aqui, aproveita esse corpo físico, cuida bem dele, parte para um plano espiritual e lá segue outra caminhada, né? Esperando a oportunidade de reencarnar e evoluir, tantas quantas vezes for necessário. Desenvolva o hábito regular das preces, né? Muito bom. Agradecer todos os dias pela oportunidade, pedir, né, ao nosso Espírito Guardião que esteja sempre conosco, nos amparando nos momentos difíceis, que Ele sempre está conosco, que a gente sempre deve pedir para Ele que Ele nos proteja. Segundo a doutrina, né, os princípios espíritas
A demanda saúde e doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, né? Ao karma. André Luiz explica no livro dele, Ação e Reação, que karma designa o quê? Causa e efeito. Porque toda a ação corresponde a uma reação e está ligada a ações de vidas passadas. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos perpetuar. Tudo que a gente tem de bom, quando nós nos encarnarmos, vai permanecer em nós. E quando nós reencarnarmos, vamos trazer conosco, né, esses históricos. E também, aquilo que não é tão bom assim, a gente também vai reencarnar e vai voltar e vai precisar aprender a trabalhar melhor aquilo que ainda não é tão bom em nós. Por isso que é importante, né, que a gente entenda que toda a causa vai ter um efeito. Toda ela, seja positiva ou seja negativa. Assim, o karma seria uma espécie de conta do destino, né, criada por nós mesmos. Faz parte do sistema da contabilidade da justiça divina. Ou seja, cedo ou tarde nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos, ou de bom ou de ruim. Lembre-se, o nosso livre arbítrio. A gente tem o direito de fazer aquilo que a gente achar que deve fazer, mas com toda certeza vamos responder por isso. E a gente deve sempre pensar nos nossos atos, porque certamente vamos responder por eles. Lembre-se, tudo que a gente semear, a gente vai colher. Quem semeia flor, colhe flor. Quem semeia espinho, colhe espinho, não é verdade? Então, segundo esse princípio, a criatura humana precisa dar conta de tudo o que recebe da vida, de todos os empréstimos de Deus, patrimônios materiais, a inteligência, o tempo, as afeições, até os títulos, né? Doutor disso, doutor daquilo. Não é à toa que as pessoas têm esses títulos. Elas vieram para evoluir e também para servir. Não é verdade? E também do corpo físico, que lhe é concedido para o aperfeiçoamento espiritual. Então vejam bem, que coisa mais bela é esse corpo físico que nós temos. Por isso nós precisamos cuidar dele. Deus nos deu esta oportunidade, né, de nós reencarnarmos neste físico. Então, portanto, cuidemos bem dele. Para que nas próximas vezes que a gente volte da mesma forma, com todas as condições de continuar evoluindo. Cuidar dele faz parte da nossa existência. Deus nos deu essa oportunidade, nós não podemos perder. E será sempre assim, na roda da vida, da evolução espiritual, em que deve se empenhar, tendo em vista a conquista de amor e sabedoria. Então vejam bem, esta oportunidade, esse aprendizado, essa sabedoria que a gente adquire ao longo das nossas existências. Cada um de nós tem uma história para contar, tem algo que deve ter contribuído. O quanto a gente já ensinou com nossos aprendizados. A gente aprende e ensina. E alguém vem e nos ensina e a gente devolve. E a vida sempre é este, toma lá, dá cá. Então, que bom a gente ter esse conhecimento. Porque quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente pode ajudar. Mais a gente pode proporcionar conhecimento ao outro. Quantas pessoas aprendem com pouco que a gente sabe e como a gente aprende com muito que o outro sabe. Conhecimento, cultura, estudo, sempre traz para nós um aprendizado. Às vezes a gente conversa com pessoas que são tão simples, com tão pouco estudo, mas com conhecimento, com uma experiência de vida enorme. Às vezes a gente conhece um doutor, tem um DR na frente do seu nome, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, e às vezes ele só tem formação. Às vezes a sua sabedoria é muito mais dos livros do que da vida. E às vezes trata, né, aquele outro que está com ele com uma forma diferenciada. Porque ele acredita que o DR dele é melhor que os outros. E nós sabemos que não é isso. DR ela dá um título para que a gente possa até usufruir e poder ganhar dinheiro, né? Um doutor pode ganhar dinheiro com seu conhecimento, mas ele pode também
distribuir aquilo que ele tem de sobra. Não é verdade? Aprendemos com os mentores espirituais que a percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo. Então vocês veem bem como a nossa psique, como o nosso intelecto, como o nosso sistema nervoso central é responsável pelos cuidados e pela capacidade de atender às nossas necessidades, sejam elas físicas ou emocionais. Então, como a gente precisa manter o nosso sistema nervoso central, a nossa psique bem cuidada, porque é ela que comanda toda a nosso desenvolvimento, toda a nossa capacidade de cuidar do nosso corpo. Se a gente não estiver bem, o nosso corpo pode adoecer. Por isso a gente tem que cuidar bem. Assim, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça e até a crueldade são vícios da alma, que geram perturbações e doenças nos seus infoltórios, quer dizer, do corpo perispiritual e no corpo físico. Então nós trazemos com isso. Então vejam bem como o orgulho, como a vaidade trazem para nós prejuízo. Nós acharmos que somos melhores que os outros, né? Nós sermos egoístas, ficarmos pensando só em nós e não dividirmos aquilo que a gente tem com o outro. Quando eu falo dividir, é dividir conhecimento, sabedoria, amor, carinho, respeito. Né? Isso não custa nada, dividir isso com o outro. E às vezes a gente é tão orgulhoso e vaidoso que não faz isso, não é? Então, a filosofia espírita nos mostra que sofremos sempre naquilo que em algum momento propiciamos sofrimento aos outros. Então, cuidado com aquilo que nós fazemos aos outros. Às vezes, a gente pode não se dar conta que a gente pode estar colocando o outro em sofrimento. Então, cuidemos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com aquilo que a gente faz. E que nossos esforços em nos aprimorarmos moralmente, o cultivo dos bons pensamentos, atos e sentimentos nos libertam e vão aos poucos limpando o nosso perispírito, criando saúde espiritual e de acréscimo à física. Então, quando a gente cuida desse envoltório, dessa nossa capacidade de perceber as coisas que está conosco, nosso perispírito, com toda certeza, o nosso físico vai ficar bem melhor. E assim, né? A gente diz que muitas vezes vamos vivendo as emoções fortes, sem dar nome a elas, guardando-as e deixando-as passar. Isso ocorre muito com os homens, que guardam muita tensão. Os homens guardam mais tensão que nós. Nós falamos mais, nós nos queixamos mais, nós buscamos mais ajuda. Os homens não. Eles são mais guardados, eles são mais seguros, né? Eles têm mais dificuldade. Isso ao longo da vida. E não colocam para fora até o câncer lhe chamar a atenção para a vida. Então, o câncer nada mais é do que um alarme, um convite para rever a vida. É uma doença que une as famílias, na tentativa de buscar o reequilíbrio. Quando a gente encontra alguém doente na família, a gente se une para cuidar dela. E o câncer vem para chamar a atenção sobre a importância da união das famílias. E as mágoas, como diz Sérgio Lopes, um psiquiatra espírita, que tem uma sabedoria maravilhosa, ele vem contribuir. As mágoas lembradas ficam vivas através de sintomas psicossomáticos. Psicossomáticos é aquele, né, do emocional atingindo o físico. Quando o emocional não está bem, quando o psiquismo não está bem, ele contribui para o adoecimento do físico. Então, a mente pode deixar passar a falta do perdão, mas o corpo não. Os sintomas, as doenças, são, via de regra, manifestações de situações mal esquecidas. Também retornam pela reencarnação, mas não lembradas, mas se expressam por sintomas e angústias indefinidas. Então, a gente pode perpetuar e, ao reencarnar, nós trazemos com isso. E muitas vezes a gente não sabe a origem. E às vezes nós trazemos de outras encarnações.
E aí, para a gente finalizar, fica essa pergunta. Já cuidou de você hoje? E assim nós vamos finalizando, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, nesta tarde tão linda, um feriado maravilhoso, como disse o nosso irmão, Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, nós aqui, agradecendo a oportunidade de estarmos presentes num dia tão lindo na casa de Francisco. Após terá as preces e radiações e o passe espiritual. Obrigada.